Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Previsão da Rússia se confirma e apavora rivais. Na verdade, são previsões, porque ao longo dessa guerra, ao longo deste conflito que acontece na Ucrânia, a Rússia foi colocando várias questões e boa parte dessas previsões que foram feitas aí estão se confirmando. Agora que a gente caminha para um momento derradeiro, para uma situação de desfecho da guerra na Ucrânia, boa parte dos alertas que foram feitos pela Rússia, sobretudo no que tange ao que poderia acontecer para a Europa continental se ela embarcasse na agenda da OTAN, boa parte do que foi dito está acontecendo. Boa parte do que foi dito sobre a União Europeia está acontecendo, e inclusive boa parte do que a Rússia disse sobre o que poderia acontecer com a Ucrânia está acontecendo. Eu quero falar um pouco sobre isso neste primeiro momento do vídeo de hoje e trago aí alguns números que foram apresentados recentemente que deixou o pessoal bastante apavorado, como eu coloquei aí no título. Só que as explicações que os governos da Europa trazem e que a mídia corporativa traz sonegam algumas informações importantes e a gente vai fazer aqui uma discussão sobre isso. Trago ali no seguinte recorte: previsão de outono, a Europa Oriental desafia o arrasto descendente da Alemanha, colocando que existe uma situação para certos países na Europa e uma outra situação para outros países. E boa parte das discussões que são apresentadas pela mídia corporativa e pelo governo sonegam um fato importante, que é se o país sancionou ou não sancionou a Rússia. E se aquele país que sancionou a Rússia tinha um certo nível de dependência da Rússia. Ou seja, quanto maior o nível de dependência daquele país em relação, por exemplo, à energia russa, para a gente citar o caso da Alemanha, que aparece no mapa, e o nível de imposição de sanções, pior é o quadro econômico que esse país apresenta. Vários dos países que apresentam um bom crescimento não sancionaram a Rússia. Então, só que, claro, boa parte desses comparativos são sonegados aí pela mídia corporativa e pelos próprios governos que buscam causas das mais variadas para tentar explicar o que está acontecendo, contornando o assunto primordial, que é qual? As forças britânicas e estadunidenses, os interesses financeiros britânicos e estadunidenses colocaram a Europa continental numa roubada e agora estão capitalizando sobre isso e a Europa continental está se dando mal. E isso é sonegado de boa parte das discussões. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A Europa Oriental crescerá mais de 2%, inclusive alguns países bem mais do que isso, mas o pessoal traça ali uma média. Enquanto a Europa Ocidental pena, alguns países da Europa Ocidental penam para crescer 1%, e a Alemanha, por exemplo, terá uma queda da sua economia. Tem números negativos, estava ali cogitando uma pequeníssima fração positiva e vai crescer e vai decrescer, na verdade vai ter uma queda na economia. A Alemanha é uma das situações mais graves que a Europa vive em termos de não crescimento. Aquela ideia da Alemanha como o homem doente da Europa voltou a aparecer aí na mídia corporativa. Claro que os interesses financeiros britânicos e estadunidenses buscavam isso e atingiram esse objetivo, e essa é uma das previsões que a Rússia fez. A Rússia falou várias vezes que a Alemanha estava se prejudicando com os caminhos que estava tomando. Ela continuou e continua na mesma rota e por isso se dá mal. Até porque a Alemanha, como um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, não tem muita margem de manobra, mas se não conseguir sair dessa situação, a coisa vai ficar cada vez pior. Segundo ponto, letras azuis. A Alemanha arrasta para baixo países com quem tem laços, ou seja, não é só a Alemanha, aqueles países que dependem também de uma economia alemã forte também estão se dando mal.
Isso faz com que crie-se uma cadeia de crise na Europa, porque se a Alemanha não cresce, vários países que dependem da Alemanha para crescer também não crescem. Criou-se ali na Europa, a partir da Alemanha, um cenário de estagnação, porque a Alemanha é um país economicamente relevante e atingindo a Alemanha, atinge-se e fragiliza-se muito a Europa. E isso estava no projeto, isso estava no projeto. Essa foi uma das previsões que apareceram e estão se confirmando. E os governos e a mídia corporativa buscam explicações alternativas. Letras vermelhas: Hungria, Eslováquia e Turquia, segundo números apresentados aí recentemente, terão crescimentos consistentes. E, diga-se de passagem, são países que por acaso evitam sancionar a Rússia. A Turquia é aquela coisa um pouco Europa e um pouco transição para a Ásia, ali tem uma posição geográfica de transição, né? Um pé no Oriente Médio, na, um pé na Europa, pleiteia uma vaga na União Europeia, mas é deixado ali esperando eternamente. A Turquia está sempre esperando para entrar na União Europeia, mas é muito pouco provável aí que a Turquia venha entrar, porque vários países se posicionam contra isso. E a Turquia teve um crescimento comparado com outros países da Europa mais consistente, porque a Turquia, embora seja um membro da OTAN, recusou-se a sancionar a Rússia. Barganha com a OTAN, barganha com a Rússia e busca o que é melhor para ela, explorou vários vácuos que foram deixados aí dessa disputa e conseguiu ter uma posição consistente. Outros dois governos, dois países que têm atritado com a União Europeia e com a OTAN, e são membros, esse sim, a Turquia não é, mas Hungria e Eslováquia, que eu pintei ali no mapa também, são membros da União Europeia e membros da OTAN. E atritam por quê? Porque não querem prejudicar o seu país, o seu povo, por causa de uma agenda que não lhes interessa. E um crescimento um pouco mais consistente demonstra o quê? Que estão na rota certa. Várias vezes eu coloquei aqui, muitas das coisas que a Hungria tem feito está absolutamente certa e a Alemanha deveria fazê-lo. Eu falei várias vezes isso aqui. Letras azuis. Sanções destruíram a Europa e a Rússia segue crescendo. Várias vezes o governo russo colocou que o que estava na alça de mira era a Europa também, não só a Rússia, mas a Europa também. Só que a Rússia, por ter feito uma série de manobras importantes para corrigir alguns pontos que foram atacados pela OTAN, ela conseguiu superar isso. A Europa abraçou, muitos países europeus abraçaram essa agenda, não saíram disso e agora estão pagando caro por não terem feito. A questão é como que a Europa vai sair dessa situação. Porque não é apenas nesses anos de guerra na Ucrânia. Existe uma agenda que está colocada que ela vai ultrapassar, aí ela vai continuar depois que a guerra na Ucrânia acabar. Tanto é que o discurso continua o mesmo. A guerra caminha para o final e o discurso continua o mesmo. Temos que manter a pressão sobre a Rússia, temos que manter as sanções sobre a Rússia. Pode ser que depois que a guerra acabe, uma pressão contrária comece a aparecer, já que não existe mais o contexto de guerra para que as sanções caiam, a Europa possa retomar o seu crescimento, já que a energia barata da Rússia é importante. Isso devolva um certo crescimento, mas penso eu que os interesses britânicos e estadunidenses nunca vão deixar essa tensão cair, justamente para que as sanções possam continuar. E quanto mais fraca a Europa continental fica, mais submetida aos interesses financeiros britânicos e estadunidenses ela fica colocada, né? E aí continuamos. Mais questões aí, mais detalhes desse cenário. O presidente da Ucrânia oferece ao Ocidente acesso aos recursos naturais da Ucrânia. Nada que ele não tenha feito ao longo de toda a guerra. Mas agora que a situação chega ao fim, ele coloca como um dos pontos dele, lá daquele plano da vitória, uma entrega total das riquezas ucranianas para os interesses financeiros transnacionais britânicos e estadunidenses, sobretudo, para poder para poder armar mais a Ucrânia, manter a Ucrânia armada e para reconstruir a Ucrânia. Então todo esse pessoal que tem ações da indústria bélica dos Estados Unidos ganhou um monte de dinheiro vendendo armas que geraram uma guerra, que no final destruíram a Ucrânia, e vão capitalizar depois reconstruindo a Ucrânia. Em troca de quê? Em troca das riquezas ucranianas. Muitos dos recursos oferecidos são minerais raros, importantes, que seriam importantes
para a soberania ucraniana e que vão acabar virando aí presa de setores transnacionais. E não é a única vez que eu vou falar disso aqui, vou trazer outras matérias sobre essa questão também aqui hoje. A matéria continua. Zelensky também prometeu que após o fim da guerra a Ucrânia usaria sua experiência militar para garantir a segurança da Europa e da OTAN. Bom, isso aí todo mundo sabe porque quem está fazendo essa guerra é a OTAN. A Ucrânia é só uma bucha de canhão. Ela só recebeu a procuração, mas é lógico que os dados não são da Ucrânia, que o aprendizado ali não é da Ucrânia. Tudo é da OTAN. A Ucrânia entrou o quê? Com soldados, com armas, e boa parte das armas da OTAN, mas com o que tinha, e com a destruição do próprio país. E com sua própria população. Prejudicou sua economia, prejudicou seu futuro, já que muitas pessoas morreram. Agora querem colocar, os Estados Unidos querem que a Ucrânia coloque jovens de até 18 anos no fronte, o que é realmente hipotecar o futuro. De forma que tudo isso que está acontecendo aí vai virar aprendizado para a OTAN, não precisa o Zelensky falar uma coisa desse tipo. E eu já trouxe aqui várias vezes aquela foto do Zelensky conversando com o cara lá da BlackRock, que é o Larry Fink, sobre a Ucrânia ser um horizonte de investimentos aí. A Ucrânia, o Zelensky sempre deixou muito claro isso. Letras vermelhas, os objetivos anglo-yankees eram submeter a Europa, então várias aqui, um condensado do que estava previsto, discutimos várias vezes esses pontos. Os objetivos anglo-yankees eram submeter a Europa continental, está submetida, rapinar a Ucrânia, está aí a rapina, agora confirmada, como se fosse preciso, no plano de vitória do Zelensky, que dentre outras coisas extremamente absurdas que apareceram ali, está a garantir o acesso das riquezas ucranianas para pagar a guerra e a reconstrução ucraniana. Esses setores aqui bolaram provavelmente essa parte do plano de vitória, entre aspas, da Ucrânia, que na verdade é um plano de derrota, aquilo ali é um plano de derrota, e sancionar a Rússia, o que também conseguiram. Só que com as sanções à Rússia não veio a derrocada da Rússia, muito pelo contrário, ela fez ali, contornou a situação e tornou a sua economia mais resiliente. Segundo ponto, letras azuis. A Ucrânia pagará com riquezas por armas e pela reconstrução. Então, muitas das riquezas ucranianas, muitas delas minerais raros, vão parar aí com interesses financeiros da bolha da OTAN, britânicos e estadunidenses, que precisam desses recursos aí, já que estão reformatando as cadeias de suprimentos. Continuamos a falar aí desse cenário porque a Moldávia inicia preparativos para o próximo referendo sobre a adesão à União Europeia. A Rússia também comentou sobre essa questão. Eu vi matérias falando sobre a Maria Zakharova, que é a porta-voz das relações exteriores da Rússia, fazendo colocações ali muito pertinentes, né? Que a União Europeia deixa todo mundo na sala de espera, né? Boa parte dos países na sala de espera em troca da soberania desses países. Faz várias promessas, os países vão abrindo mão de coisas importantes. No final não entram na União Europeia ou acabam entrando aí sem nenhuma identidade, sem nenhuma soberania, e perdem o que tem, que é soberania e identidade, em troca de entrar ou de nem entrar, né? Muitos países nem entram, e ficam só nas promessas mesmo. Vão entregando tudo, vão se tornando cada vez mais frágeis, em troca de uma promessa. O caso da Moldávia, muito provavelmente é isso. A questão da Ucrânia, a Ucrânia vai entrar na OTAN, a Ucrânia vai entrar na União Europeia, promessas. A Ucrânia aí eternamente numa fila de espera, não entrará na OTAN, muito provavelmente também não entrará na União Europeia tão cedo. O que sobrar de Ucrânia, claro, né? A Ucrânia que aparece no mapa já não tem mais esse tamanho. E agora a Moldávia também recebe várias promessas. A Moldávia está muito claro, até pelo mapa, que é uma segunda linha ucraniana, vai tornar-se aí uma bucha de canhão de segunda linha, ou seja, desmoronando a Ucrânia. O pessoal firma ali também um fronte na Moldávia. Funciona como uma espécie de escudo da Romênia, daí a Romênia já é OTAN, Moldávia não é nem União Europeia nem OTAN. Aí funciona como uma espécie de capacete da Romênia ali, porque aí a Ucrânia pode colapsar, a Ucrânia terá que ter um reforço especial aí, porque está colapsando militarmente, e aí o pessoal já prepara uma situação na Moldávia, até porque tem certas circunstâncias que eu vou discutir novamente aqui sobre essa questão da Moldávia.
Está pintada de laranja no mapa aí. Letras vermelhas. A OTAN prepara a Moldávia como bucha de canhão auxiliar da Ucrânia, porque a Ucrânia já está chegando aí para uma situação final, o pessoal já... A Moldávia já está no aquecimento. Vai entrar na União Europeia? Não sei, isso nem é importante para a União Europeia, nem o pessoal nem cogita. O importante é a promessa e tudo que a Moldávia entrega em troca dessa promessa. A Moldávia também não é membro da OTAN. A Moldávia já está no aquecimento, a Ucrânia já está saindo aí toda estrupiada desse processo e a Moldávia está no aquecimento. Letras azuis. A União Europeia promete entrada no bloco para aliciar países como bucha de canhão. Isso foi dito pela Maria Zakharova, aí, que é porta-voz da Rússia. Letras vermelhas. A OTAN visa assediar e já está assediando a Transnistria, que é uma região autônoma da Moldávia, que tem boas relações com a Rússia, inclusive tem presença militar russa. A Rússia continua, né, ao meu ver, com aquele objetivo estratégico, embora tenha reduzido aí o ímpeto para isso, que foi, ao meu ver, posso estar enganado, mas acho que foi o único objetivo que a Rússia colocou e tentou durante um tempo, que ela recuou depois para consolidar posições que ela já tinha conseguido, que é avançar para Odessa. Odessa é uma parte da Ucrânia ali que conecta com a Transnistria e a Rússia poderia criar uma ponte direto até a Transnistria e aí poderia dar suporte para suas tropas que estão ali e para a própria Transnistria, que tem boas relações com a Rússia, relações comerciais, tem ali uma série de boas relações importantes e é hostilizado pelo governo da Moldávia, embora seja uma região da Moldávia, região autônoma da Moldávia, é hostilizada pelo governo da Moldávia com o apoio das forças da OTAN. Ou seja, o governo da Moldávia está se consolidando como uma bucha de canhão aí, né? E está muito evidente que pelo fato de que a Transnistria está encaixada entre a Moldávia, que é hostil à Rússia, e a Ucrânia, que é hostil à Rússia, ela está encaixotada ali. É uma situação problemática e a Rússia certamente vai ter problemas com essa região, com quem tem boas relações. Letras azuis. A Rússia disse que a União Europeia faz países abandonarem a sua soberania em troca de promessas, que é o que eu coloquei antes. Até porque a União Europeia, que deveria ter por função fortalecer a Europa continental como um todo, acaba servindo boa parte das vezes como uma espécie de cavalo de Troia, como um grupo que é apropriado por interesses transnacionais britânicos e estadunidenses para enfraquecer a Europa continental e submetê-la. Não à toa, a liderança da União Europeia, que é a Ursula von der Leyen, é uma figura da mais alta confiança do Biden. Isso, segundo fontes dos Estados Unidos, dito por ele mesmo. Ela seria a favorita do Biden para ser a próxima secretária-geral da OTAN e acabou sendo o Mark Rutte, que é o holandês, mas a Ursula von der Leyen seria a favorita dele e está à frente da União Europeia. Ou seja, é uma figura de confiança. Porque a União Europeia acaba fazendo aquilo que ela não deveria, o contrário do que ela deveria fazer. Deveria fortalecer a Europa e ela acaba sendo uma célula de submissão da Europa. Ela deveria fortalecer as soberanias e, ao contrário disso, ela enfraquece. E falávamos de Rússia, agora vamos um pouco mais para o leste e falamos de Rússia e Europa, né? Vamos mais para o leste ali, vamos ver a relação com a Índia. A Índia é agora o segundo maior fornecedor de tecnologia restrita da Rússia. Se eu falava de uma situação de um quadro de crise para a Europa, agora a gente vê o que? Um país que capitaliza sobre isso, né? Caminhamos em direção à Ásia lá e vemos o que? Vemos um país que capitaliza sobre essa situação, ele ganha com essa posição. Ou seja, letras vermelhas. A Índia ocupa brechas deixadas por empresas ocidentais que sancionaram a Rússia. Muitas empresas ocidentais perderam, deixaram vácuos ocupados pela Índia, que capitaliza sobre a situação. A Rússia, na impossibilidade de manter suas relações com o Ocidente, ela virou-se para o Oriente. Nos cortes que foram feitos por parte da Europa, ela caminhou em direção à Ásia. Olhou mais para a Rússia, mais para a Índia, fortaleceu sua parceria com a China, tem uma grande parceria com a Índia também. Fortaleceu parceria com a Índia, fortaleceu parceria com a China, buscou novas alianças na Ásia e reconstruiu
as suas jogadas internacionais, aí, os seus trâmites comerciais e as suas parcerias geopolíticas e militares, inclusive. Letras azuis. A Índia aproveita a energia barata da Rússia para crescer e revende, inclusive, combustíveis para países, como no caso da Europa, que não pode comprar direto da Rússia. Países que não compram direto da Rússia compram indiretamente da Rússia através da Índia. A Rússia continua ganhando, a Índia ganha e a Europa compra mais caro. Por isso que a Europa tem vários problemas. Porque se ela acaba fazendo um jogo e acaba rompendo relações com países importantes para sua indústria, para sua energia, não tem como ela prosperar mesmo. Está aí o Narendra Modi, líder indiano, e o Vladimir Putin, que é o líder russo. Letras vermelhas. A Rússia usa a moeda indiana, que é fruto da venda de combustíveis, para a Índia, para comprar tecnologia. Aí transaciona por fora do dólar. Então é uma plataforma que está cada vez se aprofundando mais, que é relações comerciais por fora do dólar. Porque a Rússia vinha desdolarizando antes dessa guerra, porque ela sabia que num dado momento a situação, o cerco fecharia. Só que não deu tempo da Rússia terminar gradativamente essa desdolarização e ela teve que fazer na base do cavalo de pau. Aí ela está reformatando e a Índia e a Rússia estão fazendo várias dessas trocas aí, assim como a Rússia e a China. Tanto é que a plataforma dos BRICS é buscar uma alternativa ao dólar, porque ninguém é bobo de continuar apostando numa moeda que é usada como arma para bloqueios, sanções e assim por diante. Letras azuis. A Rússia também constrói suas cadeias amigáveis de suprimento. Se a OTAN busca reformatar as cadeias de suprimentos e formar uma bolha ali de superconfiança e submissão, a Rússia também reconstrói as suas cadeias de suprimentos e busca parceiros mais confiáveis, né? E está encontrando boa parte deles na Ásia, assim como no continente africano, né? Então a Rússia volta-se para o sul global e a OTAN fecha-se numa bolha. E claro, continua assediando o sul global porque precisa de recurso do sul global. Já que estamos lá, caminhamos em direção ao leste, vamos mais para o leste. Vamos para a Coreia do Norte e Coreia do Sul, porque a Coreia do Norte transformará a fronteira com o sul em fortaleza eterna, o que aponta que as relações não vão ser reconstruídas tão cedo. O panorama é quando a Coreia do Norte destrói estradas e ferrovias, é de que está cortando. Existe um gesto simbólico. Muitas rodovias nem eram utilizadas mais. Mas o gesto simbólico de fazer isso demonstra o quê? Que é um panorama praticamente no curto e médio prazo que não tem retorno. Agora, se depois a coisa vai mudar um pouco, já é outra questão. Mas o fato é, agora ninguém vislumbra um cenário de redução da tensão. Letras vermelhas. O Biden trabalhou pesadamente com Yoon Suk Yeol, que é o líder político da Coreia do Sul, para afastar as duas Coreias. Esse cara, ele agiu como um capacho, na maior parte das vezes, esse líder sul-coreano. Desde que esse cara fez a campanha dele hostil à Coreia do Norte, dava para ver, eu discuti isso com vocês, e ao longo de cada decisão que ele tomou, depois das eleições que ele ganhou, ele fez tudo que podia, todo o possível, para afastar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é do interesse dos Estados Unidos. E letras azuis, observando essa situação aí de assédio à Coreia do Norte, a Rússia fechou um pacto de defesa com a Coreia do Norte, o que significa o quê? Os Estados Unidos ocupam militarmente a Coreia do Sul e a Rússia fortalece a Coreia do Norte. Por isso que essa destruição de estradas e ferrovias ela é algo bastante sintomático, né? Algo bastante simbólico aí do que está acontecendo. Agora a gente vai para o Oriente Médio, tá? Vamos falar aí que Israel leva uma rasteira de um importante aliado. Embora a França esteja em atritos com Israel, atritos pontuais, é bem verdade, disputa de mercado boa parte das vezes, como eu vou discutir aqui. A França é membro da OTAN e um membro que apoia Israel em boa parte das suas empreitadas, assim como o Reino Unido, assim como os Estados Unidos. Esse núcleo duro da OTAN aí, ele apoia
todas as aventuras de Israel não fosse isso, Israel não faria o que faz. Então isso aqui é uma rasteira, digamos assim, é uma rasteirinha, não é um rapa aquele para derrubar e depois chutar no chão, não é. Isso aí é uma rasteira pontual num certo setor, é disputa de mercado bélico aqui, tá? E o Macron, ele é um passador de rasteira quando se trata de mercado bélico, ele tem feito isso várias vezes, mas não sem tomar também várias rasteiras. Porque o que os Estados Unidos fizeram com a França no continente africano, aquilo ali é uma rasteira, aquilo ali foi para derrubou e chutou no chão ainda, né? Só que também não, os Estados Unidos derrubaram a França de algumas regiões ali, em que tinha maior controle, mas não capitalizou como esperava os Estados Unidos, né? Matéria da Reuters. Em disputa crescente, Israel ataca a França após empresas serem impedidas de participar de feira de armas. Quando trata-se de questão da indústria de armas, letras vermelhas, a França explora situações para dar projeção à sua indústria de armas, mesmo contra aliados. Se tem uma oportunidade da França passar uma rasteirinha e conseguir se projetar para vender mais armas e conseguir mais parceiros, ela faz. Se ela puder usar a situação do Oriente Médio, como está acontecendo, para deixar a França do lado de fora de uma feira de armas, ela vai fazer. Por quê? Porque ela tem um concorrente a menos. É por isso que ela está fazendo. Ah, porque a França é humanitária. Não. Não. Quem conhece a história, toda a história da França, potência colonialista, né, ao longo de uma enorme fatia da história, sabe que não tem humanitarismo aí. A França ainda hoje tem órgãos vestigiais do período colonial que são extremamente explorados. Não trata-se de humanitarismo. Trata-se de explorar uma certa circunstância de drama humanitário, sim, para conseguir emplacar um movimento que vai beneficiar, por um outro lado, a indústria bélica francesa, que deixa um concorrente de fora de uma feira de armas. O que já fez em maio. Acho que em maio, acho que a França já fez isso também alguns meses atrás, explorando a situação de Gaza. Mas agora piora por quê? Porque a França ela tem interesses no Líbano. E aí a coisa fica mais profunda, porque Israel está cruzando ali os interesses da França. Letras azuis. A França explorou vários vácuos dos Estados Unidos para ganhar projeção. Lembrem que quando os Estados Unidos vacilou naquela coisa do Congresso de apoiar a Ucrânia, apareceu ali o Macron, né, incorporou, com todo o perdão, né, peço perdão aí à alma do Napoleão, né, mas incorporou ali um Napoleão, eu vou invadir a Rússia, a gente pode entrar em guerra direta com a Rússia, né, todo peitudo, todo corajoso, e era só para fazer um auê para conseguir fechar contratos de defesa, e conseguiu. Agora ele usa isso aqui para a mesma coisa. Tá? Quando eu vi essa situação, eu falei, bom, está lá o Macron de novo, buscando uma certa situação de projeção para a indústria bélica. Letras vermelhas. A França responde pelo fato de Israel estar cruzando seus interesses no Líbano, que são históricos. Tá? São históricos aí. Israel está invadindo e anexando uma parte, ou tentando, né? Incursão terrestre não está fácil. Israel está pintado de laranja, o Líbano de rosa e a França de amarelo no mapa. Só que está cruzando o caminho da França. O que o Macron faz? Eu vou dar uma rebatida nisso aí. Eles ferram o meu negócio lá no Líbano, cruzam lá o meu caminho e eu vou cruzar o deles aqui, vou deixar eles de fora dessa feira na chuva, com as armas dele dentro dos caixotes. Letras azuis. O Macron disse que Israel foi criado, e daí tem uma polêmica aí no meio dessa discussão toda, que o Macron disse que Israel foi criado pela ONU, né, por uma decisão da ONU, e gerou todo um barulho, porque não, Israel é histórico, Israel é milenário, toda aquela groselha que os sionistas gostam de ficar destilando todo tempo, né? E gerou aí um atrito, ou seja, né, o Macron foi ali, deu uma dedada na ferida de Israel e Israel respondeu. Mas repito, são aliados em boa parte das empreitadas, isso aí é uma desavença pontual. Continuamos aí na região. O Qatar diz que não permitirá ataques da base de Al-Udeid aí contra outros países. Então o Qatar está tentando sair dessa situação. A matéria continua. O Qatar hospeda cerca de 13 mil soldados estadunidenses na base aérea, nessa base aérea aí, que é a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio.
a questão é a seguinte, os países do Golfo não querem se envolver nisso, até porque a passagem ali, eles dependem muito, né, do Estreito de Hormuz ali, que é aquela parte ali, estão vendo o Golfo Pérsico ali, tem aquela água que separa, aquelas águas que separam o Irã e a Arábia Saudita ali, aquele ali é o Golfo Pérsico, tem uma parte bem estreita com uma curva ali, é o Estreito de Hormuz. Se o Irã trancar aquilo ali, aí outra, esse pessoal tá muito perto ali de ser atacado pelo Irã, se o Irã quiser ou se eles quiserem provocar o Irã. Ou seja, muitos países não querem essa situação, evitando entrar aí e tomar partido. Não vão apoiar o Irã, até porque tem problemas ali que são regionais, só que também não vão apoiar Israel ou não querem. E o Catar está dizendo, não me envolva nisso aí, que eu não estou nem um pouco afim de entrar nesse negócio. Letras vermelhas. Os Estados Unidos têm vendido armas para Emirados Árabes e Arábia Saudita, discuti isso com vocês aqui recentemente, para que tomem partido no confronto. Vão tomar? Eu acho pouco provável. Porque a Arábia Saudita e Emirados são pró-Irã? Não, muito pelo contrário. Embora as relações estejam muito melhores de uns tempos para cá. Mas porque não querem comprar briga ali. Não é negócio e é impopular. Porque assim, uma coisa é Israel explorar a questão de xiitas e sunitas, o que Israel explora muito bem, e assim como os Estados Unidos. Outra coisa é o que Israel está fazendo com muitos civis muçulmanos e que está deixando toda a região extremamente irritada com o que Israel está fazendo. Apoiar Israel é extremamente impopular para governos. Tanto é que o Mohammed bin Salman, repito, ele falou que se ele assinasse os acordos de Abraão, reconhecendo ali relações com Israel, ele poderia ser morto. Se é verdade ou não, eu não sei, mas com certeza a maior parte da população da Arábia Saudita não concorda com normalizar relações com Israel agora. Letras azuis. Uma guerra com o Irã pode atrapalhar o negócio do petróleo, e o negócio desse pessoal aí é petróleo, né? Dentre outras coisas, mas a atividade do petróleo é importante. Continuamos aí na região, porque bombardeiros dos Estados Unidos atacam locais subterrâneos de armas dos Houthis no Iêmen. A gente vê os Estados Unidos usaram um bombardeiro aí importante dele, né, armas de ponta, para atacar os Houthis. Estão tendo muito problema com os Houthis. Os Estados Unidos estão gastando uma enorme quantidade de dinheiro e não estão conseguindo parar os Houthis, que continuam atacando, continuam gerando problemas para embarcações ligadas a Israel no Mar Vermelho. Isso está gerando um enorme problema para Israel, um enorme problema econômico. Os Estados Unidos estão sendo desmoralizados, porque Reino Unido e Estados Unidos estão atacando o tempo inteiro o Iêmen e não conseguem parar os Houthis. Os Estados Unidos, como a polícia que salvaguarda as rotas comerciais, foi completamente desmoralizado pelos Houthis. Promove ali operações marítimas caríssimas e está tendo vários problemas. Isso já foi, inclusive já discuti com vocês aqui falas do pessoal da Marinha dos Estados Unidos dizendo que a coisa está muito danada, muito encardida ali com os Houthis, que são assim, que são muito estão há vários anos sendo atacados por Arábia Saudita e Estados Unidos, né? O Iêmen é atacado constantemente. Agora a situação melhorou bastante depois que a China e Omã negociaram uma conversa entre Irã e Arábia Saudita, que a Arábia Saudita era uma das partes ali que geravam hostilidade. A coisa melhorou, mas foram vários anos de ataques e os Houthis mantiveram a linha, né? Tanto é que os Houthis hoje são o governo do Iêmen, né? Governam a maior parte da população do Iêmen. Só que os caras são casca grossa, entendeu? É difícil de combater os Houthis, eles são muito criativos também, eles vão desenvolvendo equipamentos, claro, tem apoio ali de equipamento também, o Irã apoia muito. Só que eles têm o pessoal chama às vezes de saco sem fundo de surpresas ali que não acaba mais. Então, os caras vão desenvolvendo ali drones não só aéreos como marítimos também, né? Então tem uma quantidade enorme ali tem um arsenal que o pessoal não sabe realmente qual é o tamanho,
porque estão sempre com aparecendo com alguma novidade. Tem mísseis hipersônicos, pelo que se sabe, e desenvolvem sempre drones que estão atacando Israel, inclusive. Ou seja, então, enquanto os caras estão lá mantendo a sua posição, os Estados Unidos vão jogando armas ultra tecnológicas e não conseguem derrotar os Houthis. Não estou superestimando os Houthis, estou sendo realista quanto aos Houthis. É um grupo que tem dificuldades, até por tudo que já fizeram contra o Iêmen, mas vão mantendo a batalha, vão mantendo a luta e vão gerando problemas, né? Letras vermelhas, os Estados Unidos, com esse ataque aí aos Houthis, usando esse bombardeiro, estariam enviando um recado para o Irã, já que o bombardeiro pode atingir instalações nucleares. Teriam atingido instalações subterrâneas dos Houthis para mostrar para o Irã que podem fazê-lo, já como uma forma de dissuasão. Isso foi o que se especulou aí nas últimas horas, né? Letras azuis. Os Estados Unidos têm usado o que tem de melhor contra os Houthis, o Reino Unido também, mas é bem complicado, né? E operações ali são difíceis, é uma coisa difícil. Onde está o Iêmen aqui, né? O Iêmen está ao sul da Arábia Saudita ali. Então os caras estão bloqueando a entrada do Mar Vermelho que leva para o Canal de Suez, uma rota comercial importantíssima, e estão bloqueando para navios ligados a Israel. E, claro, aos Estados Unidos e Reino Unido também, porque são atacados por eles. Os Estados Unidos disseram que poderiam salvaguardar essa rota comercial. Não, a gente é a polícia do mundo, não vamos deixar o pessoal trancar aqui. Não conseguem, simplesmente não conseguem. Deixa eu ver aqui. Tá, isso eu já falei também. As letras azuis. Agora o fato mais que eu encaixei aqui no vídeo bem no final, né? Eu tô gravando o vídeo até mais tarde hoje. E isso aconteceu ao longo do dia, né? Que é um fato, né? Mais um líder do Hamas assassinado, agora o Yahya Sinwar, porque ele liderança que atuava direto em Gaza, não estava escondido nos túneis como o Israel falava, como a inteligência dos Estados Unidos dizia, estava liderando os combates e foi assassinado nessa prática de liderar o Hamas nos combates na faixa de Gaza. Matéria da BBC, a morte do Yahya Sinwar Sinwar, eu acho. É um golpe sério para o Hamas, mas não o fim da guerra. Provavelmente vai continuar, o Hamas aí tem cadeias de comando, embora seja um cara importante, ele assumiu depois da morte do Ismail Haniyeh. O Ismail Haniyeh tinha uma levada mais diplomática, ele é um cara mais do, do front, tanto é que morreu em batalha, né? Morreu combatendo, e ele foi um dos arquitetos, pelo menos é o que se diz, das operações do Hamas lá no 7 de outubro. Então ele era uma das figuras, acho que a figura mais procurada por Israel, e acabou sendo assassinado. Letras vermelhas. O Sinwar aí ele atua diretamente com os combatentes em Gaza e não estava escondido nos túneis. O cara estava realmente, não foi morto nos túneis. Estava lá fora dos túneis e liderando combates na faixa de Gaza. Letras azuis. Os Estados Unidos disseram que a sua inteligência foi crucial na operação. Então os Estados Unidos também botaram as suas digitais nesse assassinato. E é claro, os Estados Unidos, o Reino Unido, não precisam dizer que Israel se vale da sua inteligência também, né, além da inteligência de Israel, para matar esses caras. Não é preciso dizer isso. A gente sabe que eles agem sempre em conjunto, né, eles agem em parceria. E agora a gente vem para a América Latina. Né? Falávamos antes do caso de recursos, né, de entrega de riquezas da Ucrânia. Vamos continuar falando de entrega de riquezas aí, porque o Milei, Javier Milei, o presidente argentino, ele entrega o lítio argentino para o Reino Unido. Não só isso, porque o Milei, desde que ele entrou, e não faz muito tempo, ele já fez uma quantidade enorme de acenos e entregas para o Reino Unido. O nível de submissão do Milei, se a gente botar na ponta do lápis, claro, tem ali, né, uma briga feia, porque o Milei, ele disse na campanha que iria alinhar a Argentina ao Reino Unido, aos Estados Unidos e a Israel, e tem feito isso. Só que o avanço do Reino Unido nos negócios ali na Argentina é uma coisa
espantosa, né? Inclusive na questão das Malvinas, que é uma questão polêmica na Argentina, já que entregá-la, né, aparecer publicamente fazendo acenos a entrega das Malvinas ao Reino Unido é algo impopular, mesmo isso ele fez. Então é um nível de submissão enorme. Trago a seguinte matéria. Está aí a foto do Javier Milei, presidente argentino. A empresa anglo-australiana Rio Tinto, ela comprou a Arcadium Lithium, mantendo dois dos maiores projetos de lítio na Argentina, que é Olaroz e Jujuy, Olaroz em Jujuy e Fênix em Catamarca. Então, assim, o lítio é fundamental. Seria muito importante que os países do sul global conseguissem fazer um uso soberano do lítio, porque isso colocaria esses países, né, do sul global numa condição favorável, numa geopolítica energética específica, que é essa geopolítica energética da quarta revolução industrial. Mas, como sempre, e não é preciso me alongar muito nisso aqui, o Milei ele vai no caminho inverso. O Milei ele é um sabotador do sul global. O Milei ele é um sabotador de BRICS, ele é um sabotador de todo tipo de movimento que possa fortalecer o sul global em relação às forças anglo-yankees. Por quê? Porque ele é um agente anglo-yankee. Ele diz isso, ele se orgulha, ele fala isso com todas as letras. Então não é nada que ele esteja escondendo, não está fazendo um trabalho ali de agente escondido, né, agente duplo. Não, ele é um cara declaradamente. Ele faz um serviço aberto, se orgulha, ele milita por isso. Né, é algo bem mais escancarado. Letras vermelhas, a empresa, a Rio Tinto, aí, ela espera tornar-se uma liderança na exploração do lítio, conectando aí a sua exploração na Argentina e no Canadá, em um momento em que essa discussão sobre o lítio é fundamental. Ter lítio é algo importante, é algo que pode ser uma bênção, mas ao mesmo tempo uma maldição para os países. A gente viu o caso do Evo Morales na Bolívia, que teve a ousadia de fazer um uso soberano do lítio para desenvolver a indústria nacional, desenvolver um carro elétrico de marca boliviana e ainda a preços populares. Aí ele feriu todas as... Ele conseguiu fazer tudo que poderia fazer para provocar os interesses transnacionais. Por quê? Primeiro porque desenvolveu uma indústria nacional e fez um uso soberano dos seus recursos. Isso são crimes. Acho que numa escala aí para os interesses transnacionais, esses são os crimes mais graves que um governante pode cometer, fazer uso soberano dos seus recursos e desenvolver sua indústria nacional. E ele ainda pegou e desenvolveu carro elétrico não gourmetizado para consumo de massas. Isso aí fez com que ele fosse derrubado do poder. Com um golpe policial militar, ele teve que fugir do país, voltou, agora está vivendo uma situação bem complicada de novo, porque ele quer voltar para a política, aí o pessoal vai... Todo o aparato judiciário se organiza contra ele. Aí tem uma divisão enorme no próprio partido, porque o Luiz Arce não quer ser a liderança, o Evo Morales quer retomar a liderança que ele perdeu quando foi golpeado, e existe uma divisão no partido do Evo Morales. Mas ele é um dos exemplos de que ter lítio pode ser uma bênção, ele tentou fazer isso, mas pode ser uma maldição também se não houver arma suficiente para defendê-lo. O Milei nem se faz de rogado, ele já sai entregando mesmo, né? Letras azuis. O Milei fortalece a bolha da OTAN no contexto da quarta revolução industrial. Ou seja, a bolha da OTAN ela vai tendo dificuldades no sul global para conseguir fechar parcerias com os países, por causa do seu histórico de péssimos contratos e exploração. Só que o Milei aparece aí fortalecendo a bolha da OTAN, fortalecendo os interesses britânicos e estadunidenses. Então, eles gostam desse tipo de político, colocam no poder, por quê? Porque esse cara acaba atraindo a causa do sul global. Letras vermelhas. O governo Milei fechou dias atrás novos acordos sobre as Malvinas com o Reino Unido. Só lembrando, falei sobre isso aqui. Ou seja, o lance dele é fazer bons acordos para o Reino Unido, né? Não para a Argentina. E letras azuis, disso aqui eu não falei, falo agora. Dias atrás o Javier Milei ele recebeu o Boris Johnson, que andou viajando pela região, foi no Chile também. Não sei se conversou com o Boric, até onde eu sei não falou com o Boric. Agora, se tivesse falado não teria me surpreendido também. O Boric, né?
Agora, o Boris Johnson, ex-primeiro-ministro britânico, figura da mais alta confiança dos interesses transnacionais, conversou com Javier Milei, que recebeu ele com pompa em circunstância, né? Porque são duas figuras da mais alta confiança da OTAN. E, claro, o Boris Johnson é muito mais uma escala de importância. O Milei é só um administrador desses caras aí, administrador político na Argentina. E aí a gente vai para o continente africano, onde encerramos, como sempre, a nossa viagem. O Mali adota medidas para consolidar um governo soberano. Como faz isso? Falei ontem sobre o governo da Venezuela, o governo Maduro, fazendo apresentando um plano para fazer vários ajustes e avanços no meio militar, e na verdade dois. Um dos planos do Maduro era melhorar as condições para o pessoal militar. E o outro era consolidar uma certa formação técnica e política, uma certa visão de mundo soberana nos militares. Ou seja, o que eu tenho falado aqui? Todo mundo que sabe, que está vendo, olhando para o mundo e vendo qual é o cenário, está reforçando a sua defesa, porque sabe que é um ambiente extremamente hostil e os próximos anos isso só vai piorar. Claro, ter defesa sempre é importante. Questão militar, questão de defesa sempre é importante. Agora, em alguns momentos é especialmente importante. Não fazer isso é negligência, é uma negligência total. Claro, quem não aposta em defesa, quem não tem armas suficientes, não tem soberania, não tem uma força armada imbuída de um sentimento ali de defesa do que é do povo daquele país, sempre vai crescer até um certo ponto e depois vai ser sabotado com facilidade. Isso é um fato. Mas para o cenário para o qual nos endereçamos aí, não fazer isso é fatal. Em todo momento é perigosíssimo, mas nesse contexto é fatal. Então o que a gente vê aí? O chefe da junta do Mali é promovido de coronel a general. Várias figuras foram. O que acontece? Letras vermelhas. A junta dá destaque e poder para militares leais à causa soberana do Mali. Tem ali um sentimento anti-França, que movimenta esse governo militar do Mali, um movimento importante, assim como no Níger e em Burkina Faso, e vários países da região também têm esse sentimento crescente aí de que os contratos com governos que fazem parte da OTAN são contratos muito desiguais e que, além disso, tem todo um histórico colonialista. No caso da França, não nem precisa apresentar. E esse sentimento está alavancando uma política muito interessante em vários países. Tem casos civis, né? Falo aqui para vocês do caso Senegal, que é um caso interessante, mas temos que ver como é que a coisa vai se desenvolver. E tem governos militares muito interessantes também. Por isso, o pessoal está construindo uma rede de lealdade ali, uma rede de um pensamento conjunto. Vamos dar destaque para quem? Para quem está chegando com certo pensamento. Quem vai contra isso não ganha destaque. Completamente adequado. Letras azuis. Governos militares vizinhos têm fortalecido a luta anticolonial. Isso é muito importante. Esse movimento é extremamente importante. Eu estou sempre falando de Níger, Mali e Burkina Faso porque eu acho um movimento bem interessante. Continuamos aí no continente africano porque a Nigéria rejeita a venda de ativos petrolíferos de 1,3 bilhão da Shell, diz o relatório. A Shell está tentando passar a bola lá na Nigéria depois de fazer um monte de presepada. Então ganhou um monte de dinheiro, fez uma bagunça, uma lambança enorme e quer deixar o problema na Nigéria e quer partir para outra. Só que não é bem assim. Mesmo sendo o governo do Bola Tinubu ali na Nigéria, tanto é que o líder político nigeriano, que é o Bola Tinubu, ele é um cara que trabalhou para petroleiras. É um cara de confiança desses setores transnacionais. Só que existe um movimento pesado ali, porque foi feita muita coisa errada foi feita ali. Tem uma pressão popular por isso. Então a Shell ela quer dar no pé, quer passar aí as suas operações para empresas, claro, não de graça, quer ganhar um dinheiro ainda para sair, só que não é qualquer um que pode assumir. Letras vermelhas, a Shell quer passar suas operações no país para uma empresa que não tem porte suficiente.
que são aqueles arranjos, né? Bom, vamos montar uma gambiarra aqui dentro, né? E a gente passa a bola para eles e depois o problema é deles, eles que assumam todos os problemas que a gente deixou, né? Em troca de uma soma generosa de dinheiro para esses setores também. Agora, a pressão está grande, por isso que houve aí uma rejeição disso, porque é extremamente impopular fazer o contrário. E o governo do Bola Tinubu está numa situação danada lá, porque é protesto o tempo inteiro, custo de vida altíssimo, a população está extremamente indignada. Mesmo o Bola Tinubu sendo o cara da confiança do interesse transnacional, ele não pode fazer tudo que os caras querem, porque senão ele não consegue ficar no governo. Letras azuis. A Shell quer fugir de processos por desastres ambientais e, claro, isso acaba impactando a vida de pessoas que tinham fontes de sustento associadas a N atividades que foram impactadas por tudo que a Shell fez. E aí essa situação continua se desenrolando lá na Nigéria. E aí chegamos ao momento final, momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho aqui é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. E seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, tem gente que usa o número do CPF, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro do valor que vocês preferirem ali para apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.